Marcos, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 40 a 45. Irmãos, nós vamos ler esse texto, mas eu queria pedir para você não fechar a sua Bíblia. Deixa a sua Bíblia aberta aí no livro de Marcos, e depois nós vamos fazer outros comentários a respeito dos 3 primeiros capítulos aqui do livro de Marcos. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos capítulo 1, 40 a 45. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fica limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu e lhe disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça, pela sua purificação, o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Irmãos, vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, queremos aprender do Senhor, queremos pedir que o Teu Santo Espírito fale conosco, Senhor, e nos mostre toda a Tua vontade, todo o Teu querer, todos os Teus propósitos. Nós queremos abrir, ó Pai, a nossa mente, nosso coração, para a Tua palavra, Senhor, e, ó Pai, que a liberdade seja do Senhor sobre nossa vida, sobre o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria conversar com vocês sobre o seguinte tema: ide. Mas como ir? Esse é o nosso tema hoje. Irmãos, na nossa caminhada cristã, é muito comum a gente se mirar em modelos. Aliás, as pessoas precisam de modelos, né? Os modelos, para nós, servem de direção, servem de inspiração, servem de desafio. Os modelos servem para muitas coisas. Eu não estou falando modelo, aquele que desfila nas passarelas. Eu estou falando modelo para a tua vida. Alguém que você mira, alguém que você admira, alguém que você leva em consideração a vida desta pessoa. Normalmente, modelo para os filhos são os pais. Isso é uma coisa bem natural que aconteça. E é muito bom que seja assim, não é verdade? É muito bom que os pais sejam modelo para os seus filhos. Por quê? Porque se assim acontece, é porque eles estão fazendo bem o papel deles, que é educar seus filhos de acordo com aquilo que Deus gostaria que acontecesse. Mas há outros modelos, né? Muitas vezes é um irmão, às vezes é uma irmã, às vezes é um tio, às vezes é uma tia, às vezes é um parente. Normalmente, pessoas que tenham um caráter digno, que tenham uma postura muito boa perante as pessoas, alguém que trate aquelas pessoas com carinho, com proximidade. Enfim, essas pessoas acabaram conquistando o coração das pessoas para serem modelo daquela pessoa. E eu queria te fazer uma pergunta: quem é o teu modelo? Todos nós já nos miramos algum dia na nossa vida em alguém. Em algum momento da sua vida você admirou alguém e você falou: poxa, eu gosto daquela pessoa.
Eu gosto das características daquela pessoa. Eu gosto daquela pessoa do jeito que ela é. Ela me transmite paz, ela me transmite alegria, ela me transmite confiança. Ou seja, essa pessoa tem uma referência para a gente. Essa pessoa que você, de repente, tem na sua mente, que você pensou agora, ela também é uma referência para a sua vida espiritual? É bom a gente pensar isso. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele gostava de mostrar quem era o seu modelo, né? Ele gostava muito de falar sobre isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, olha o que Paulo fala. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Né? Ou seja, o modelo de Paulo era Cristo. Era Cristo. Ele se mirava em Cristo. Ele admirava Cristo. Ele olhava para Cristo. Ele queria que o seu modelo, o modelo de sua conduta, fosse Jesus Cristo. Ele colocava todas as suas coisas nas mãos do Senhor. E ele podia dizer, conforme ele diz lá em Gálatas 2:20, hoje já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Hoje já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha que exemplo de modelo que Paulo copiou aqui do Senhor Jesus. E de tal modo que ele já se considerava ali misturado com Cristo. Ele já não considerava que a sua vida era dele mais, era de Cristo. E quando nós falamos em evangelização, quando nós tocamos neste assunto, aliás, ontem os líderes de célula, os auxiliares tiveram aqui um treinamento aqui na igreja à noite, muito bom, muito bom. Você que é líder de célula, auxiliar, não veio, perdeu, o assunto foi sobre esse, evangelização na célula. E quando nós falamos neste assunto, a gente poderia dizer assim, o meu modelo poderia ser Paulo. Afinal, Paulo é uma pessoa especial dentro da palavra de Deus, dentro do reino de Deus. Por quê? Porque ele, como ninguém, ele expandiu o reino de Deus. Ele falou de Jesus para muita gente. Ele abriu as fronteiras para a igreja. Ele organizou muitas igrejas. Ele treinou muitas pessoas. Por onde ele ia falando de Jesus. Mesmo com terras distantes, ele ia, pregava o evangelho, falava de Jesus, e logo tinha ali uma igreja organizada. Mas eu poderia citar um outro modelo. De repente, o nosso modelo podia ser, por exemplo, o Billy Graham. Você já ouviu falar do Billy Graham? O Billy Graham é o maior evangelista que viveu nos nossos dias. Ele já faleceu alguns anos atrás, 3, 4 anos atrás. Mas este homem, esse pastor americano, ele pregou a palavra de Deus em mais de 80 países pelo mundo. E onde ele ia, os estádios estavam lotados para ouvi-lo. Né? Eu me lembro, em 1974, ele veio no Brasil, e ele falou lá no Maracanã. Eu, na época, eu estudava no Rio, eu fui lá, mas não consegui entrar, não tinha espaço. 180 mil pessoas para ouvi-lo. Né? Ele reunia sempre gente assim, né? Muita gente, né? Quando a gente pensa, então, em pessoas como Paulo, como Billy Graham, a gente pensa em pessoas que levaram o evangelho para muita gente. E aí eu queria refletir aqui com você. E através de nós? Quem nós temos levado para Jesus? Quantas pessoas têm conhecido Jesus através da minha vida? Através da tua vida? Quantas pessoas? Quantas pessoas se interessaram por Jesus a partir de você? A partir do teu comportamento, a partir da tua palavra, a partir daquilo que você crê, aquilo que você fala. Quantas pessoas se interessaram? E eu queria, então, discorrer um pouquinho com você sobre isso. Em primeiro lugar,
O nosso modelo é Jesus. O nosso modelo é Jesus. Eu queria desafiar você para que você olhasse para Jesus. Eu queria perguntar para você, como foi que Jesus evangelizou? Como foi? Como foi que ele agiu? Irmãos, Jesus ensinou a evangelizar fazendo. Ele ia fazendo. Os discípulos estavam perto dele, os discípulos iam aprendendo. Os discípulos estavam vendo Jesus fazer e eles estavam aprendendo. Se você se debruçar um pouco agora, eu peço que você pegue aí a tua Bíblia, Marcos capítulo 1. Eu não vou ler os textos, são muitos textos, você vai só passear com os teus olhos aí pelo Evangelho de Marcos. E nós vamos ver Jesus em ação, Jesus agindo, Jesus fazendo a obra missionária. E Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15, relata o início do ministério de Jesus. Foi aí que começou o ministério de Jesus. E Marcos capítulo 1, versículos 16 e 17, o local referido aí é o Mar da Galileia. E ali Jesus chamou seus primeiros discípulos. Em Marcos capítulo 1, versículos 21 e 22, Jesus agora está na sinagoga, lá em Cafarnaum. Cafarnaum é a cidade que Jesus adotou como a sua base, a sua morada. Lembram-se que ele foi expulso de Nazaré pelos judeus? E ele foi morar em Cafarnaum. E lá em Cafarnaum ele tinha uma residência. E esse texto aqui, Marcos 1, 21 e 22, ele está na sinagoga de Cafarnaum. Marcos 1, 29, Jesus deixa a sinagoga e vai para a casa de Pedro, onde lá aconteceu a cura da sogra de Pedro, que estava com febre, estava enferma. Marcos 1, 35, relata que Jesus se retirou para um lugar afastado, para um lugar deserto, com a finalidade de orar. Marcos 1, 39, relata que Jesus andou por toda aquela região, levando as boas novas do reino de Deus. Marcos capítulo 2, versículo 1, relata Jesus na sua casa lá em Cafarnaum, onde se reuniu muita gente. Jesus chegava em casa, muita gente vinha até sua casa. Marcos 12, 13, Jesus novamente junto ao Mar da Galileia, fazendo o quê? Ensinando as pessoas, ali junto ao Mar da Galileia. Marcos 2, 15, relata Jesus na casa do Levi. Levi é o Mateus. Lá, uma reunião familiar, lá na casa de Mateus. Marcos 2, 23, relata Jesus com seus discípulos, andando pelos campos e pelas searas. Marcos capítulo 3, versículo 1, Jesus novamente na sinagoga em Cafarnaum. Marcos 3, 7, Jesus se retira para os lados do mar de novo. Marcos 3, 29, Jesus na sua casa em Cafarnaum, novamente muita gente ali. E finalmente Marcos 4, 1, Jesus ensinando na beira do mar. Irmão, se você for ler em casa, todos esses 3 primeiros capítulos de Marcos, você vai ver Jesus em ação. Jesus caminhando, Jesus andando, Jesus fazendo, Jesus realizando, Jesus evangelizando. Observando o relato bíblico, qual era o local onde Jesus fazia o seu ministério? Qual era o local? Em todos os lugares, em todos os lugares. Ele estava na sinagoga, ele estava na beira do mar, ele estava andando pelas aldeias, ele estava andando pelos campos, ele estava andando pela seara, ele estava na casa dele, ele estava na casa do Pedro, ele estava na casa do Mateus, ou seja, Jesus estava constantemente se movimentando, agindo, fazendo a obra de Deus em todos esses lugares. Onde havia gente,
Jesus estava ali. Onde havia gente necessitada, Jesus estava ali, disposto a ensinar, disposto a atender as pessoas, disposto a orientar, disposto a curar as pessoas. Esse é o modelo, Jesus é o modelo para a nossa evangelização. Se nós queremos aprender a evangelizar, nós temos que olhar para Jesus. Ele é o nosso modelo. Ele evangelizou durante todo o tempo. E todas essas narrativas que eu trouxe para você, talvez a gente não se concentre assim, observando Jesus agindo. Mas é interessante você observar. Isso aqui talvez represente 2 ou 3 meses apenas do ministério de Jesus. E todo o tempo ele estava ali agindo, todo o tempo ele estava atendendo as pessoas, abençoando as pessoas, indo atrás das pessoas, atendendo a necessidade das pessoas. E eu queria falar do encontro de Jesus com esse leproso aqui que nós lemos no texto, né? Interessante, irmãos, que Jesus sempre ele olhava para as pessoas com compaixão. Eu acho interessante um texto, aquele texto onde ele vai lá para a terra dos Gadarenos, e ele se defronta lá com um endemoniado. O texto bíblico, se você ler o contexto, fala que Jesus estava cansado, os discípulos estavam cansados, e ele foi para aquele lado de lá, ele atravessou o mar, foi com seus discípulos para lá, para quê? Para descansar, para tirar uns dias de folga, para tirar uns dias de férias. E quando ele chegou lá do outro lado, ele viu uma grande multidão. As pessoas, sabendo que ele estava indo para lá, vieram para aquele lado lá, né? Vieram para lá. E o texto bíblico fala o seguinte: quando Jesus viu aquela imensa multidão, ele que já estava cansado, querendo descansar, fala que ele se compadeceu das pessoas. E ele passou a atendê-las. E ele ficou atendendo o dia todo. E à tarde ainda ele fez a multiplicação dos pães para abençoá-los. Jesus está aqui diante de um leproso. O leproso olha para Jesus, ele sabe quem é Jesus, ele se aproxima de Jesus, ele se ajoelha e ele fala para Jesus: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. O texto fala que Jesus, profundamente compadecido, Jesus falou para ele: eu quero, fica limpo, na mesma hora. Por que Jesus ficou tão compadecido? Porque ele era um necessitado, ele era um rejeitado pela sociedade. O leproso ele era discriminado, tinha que viver isolado, fora da cidade, afastado das pessoas, afastado da sociedade, completamente marginalizado. Pensar em tocar num leproso, nenhuma possibilidade, era proibido. Aliás, o leproso tinha que gritar quando alguém chegasse perto dele: eu sou leproso. E agora, Jesus está diante desse leproso. E o texto fala que Jesus estende a mão e toca nele. É uma nova postura, irmãos. Se naquela época o leproso era rejeitado, era deixado de lado da sociedade, era afastado do convívio, o Senhor Jesus vem e quer tocar nele, quer abençoá-lo. Ali estava um necessitado, ali Jesus via alguém precisando da graça de Deus. E Jesus atende aquela pessoa e ele é curado. Isso é muito interessante para a gente pensar. Sabe por quê, irmãos? Porque na nossa vida nós cruzamos por muitas pessoas necessitadas, como esse leproso aqui. Pessoas que precisam de uma oração, precisam de um conselho, precisam de um abraço, precisam de uma palavra de carinho, precisam de uma palavra de atenção, precisam de um aconchego. Como que a gente tem tratado essas pessoas?
Eu reconheço que a gente tem, às vezes, dificuldade para tratar aquelas pessoas que chegam na janela do nosso carro pedindo alguma coisa. A primeira ideia nossa é o quê? Ele vai comprar droga. Muitas vezes é isso que acontece. Mas, às vezes, há pessoas que batem no nosso portão. E hoje, por causa da violência, da dificuldade, dos problemas que a gente enfrenta, muitas vezes a gente nem vai atender no portão. Mas os necessitados estão por aí. Eles continuam por aí. No tempo de Jesus tinha, hoje tem. Talvez mais ainda. Marcos, capítulo 1, versículo 33 e 34, diz assim, citando Jesus lá na casa de Pedro: toda a cidade estava reunida na porta da casa, e Jesus curou muita gente, todos aqueles que se achavam doentes, de todos os tipos de enfermidade. Também expulsou muitos demônios. Ou seja, Jesus curou a sogra de Pedro, mas logo começou a chegar gente, As pessoas não conseguiram entrar na casa, não cabia, ficaram lá de fora. E Jesus foi lá e abençoou aquelas vidas. Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29 fala assim, irmãos: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com sua doutrina, porque eles ensinavam como quem tem autoridade e não como os escribas. Irmãos, eu queria falar uma coisa para você. Você tem autoridade. Deus te deu autoridade para você falar em nome de Jesus. O Espírito Santo habita em você, você tem autoridade. Você tem autoridade para falar com alguém do amor de Deus. Jesus olhava para as pessoas com compaixão. Ele via ali pessoas necessitadas. Ele via ali pessoas que eram como ovelhas que não têm pastor. Essa semana estávamos caminhando lá na cidade, em downtown, né? Downtown. Estávamos caminhando lá no centro e passamos ali pelo Rosário. Faz muito tempo que eu não passava no Rosário. Eu fiquei assustado de ver tanta gente ali no chão, por ali, deitado pelo chão, né? Centro da cidade de Campinas, uma cidade que tem condições, uma cidade rica, e está ali mostrando para todos nós vermos a miséria da nossa cidade, né? As pessoas ali necessitadas. Há muita gente necessitada, irmãos. Eu estou falando do centro, mas você não precisa ir no centro. Você pode ir lá perto da minha casa, que tem também. Você pode ir em outros bairros, que tem também. Há muitas pessoas necessitadas. Eu fico pensando, como que Jesus agiria vendo essas pessoas? Será que ele passaria de largo? Será que ele passaria sem dar atenção? Ou ele gastaria algum tempo ali conversando com as pessoas, dando atenção às pessoas? Jesus nos chama para servir, para servir. No reino de Deus nós somos chamados para servir. Eu queria falar para você, por exemplo, que é um líder de célula, está aqui, você é um líder de célula. Você tem uma missão. Deus te deu uma missão, você está liderando um pequeno grupo. Como que nós estamos fazendo isso? As pessoas vêm ali para serem abençoadas. Abençoadas por você. Você tem autoridade de Deus sobre aquelas pessoas. Como você está agindo? Mas você também que é líder da tua célula, que você é membro da tua célula, você é participante da tua célula, você está ali também para abençoar a vida do outro. As pessoas vêm para a célula trazendo seus problemas, suas dificuldades, suas lutas. E você está ali para orar por elas, para interceder por elas, para conversar com elas, para perguntar a respeito da família, dos problemas, das lutas que ela enfrenta. E você que não está em célula, estou falando para você agora, você que está aqui não está em célula,
Está na hora de você estar numa célula. Por quê? Na célula é o lugar de você servir. Você está lá para servir, para abençoar a vida do outro. Mas mesmo você não estando em célula, Deus te chama para você servir. Não importa. Aonde você for, aonde você estiver, você é chamado, você é convocado para ir e para fazer discípulos. Por fim, irmãos, eu gostaria de dizer para você que Jesus deixou o seu exemplo para nós. Jesus disse para nós irmos e nós fazermos discípulos. Irmos e fazermos discípulos. Qual é o exemplo de Jesus? Primeira coisa, irmãos, primeira coisa que Jesus fez, ele amou as pessoas. Ele amou as pessoas. Jesus se interessou pelas pessoas. Ele foi em direção às pessoas. Esse é o primeiro ponto que nós temos que fazer quando a gente quer evangelizar alguém. A gente amar as pessoas, a gente se interessar por elas, a gente se interessar pelo problema que elas estão enfrentando, pelas lutas que elas estão enfrentando. Depois vem a outra parte. Qual que é a outra parte? Você se dedicar a ela. Quando a gente se interessa por alguém, quando você olha para alguém, quando você ama alguém, você começa a se interessar por ela a ponto de você querer fazer alguma coisa por ela. E o que eu posso fazer, além de dar uma moedinha para uma pessoa? O que mais que eu posso fazer? Será que Jesus espera que eu faça mais coisas, coisas diferentes do que somente isso? Como se a gente tivesse com essa atitude nossa resolvendo os nossos problemas. Não estamos, nem daquela pessoa. Irmãos, participar de uma igreja, participar de uma comunidade, participar de uma célula, é uma coisa muito boa. Sabe por quê? Porque a gente se sente acolhido. A gente se sente abraçado. As pessoas oram por nós. Nós somos alvos da oração das pessoas. Nós recebemos o cuidado, a atenção. Fiquei contente aqui de receber a oração da igreja para a nossa viagem. Muito feliz fiquei. Gostoso isso, essa proteção, esse cuidado dos irmãos com a vida um dos outros. Mas, queria falar uma coisa, nós não podemos ficar nessa acomodação, achar que só isso está bom. Há outros para a gente trazer para cá. Há outros para a gente levar para a célula. Há outras pessoas querendo ser convidadas, querendo participar desse ambiente nosso, dessa comunhão nossa. Há outras pessoas precisando. Essa acomodação nossa não é a vontade de Jesus. A vontade de Jesus é outra. Vá e faça discípulos. Não é aqui dentro que a gente faz discípulos, é lá fora. O ir é lá fora. Aonde você for, na sua casa, na sua família, nos seus parentes, nos teus vizinhos, no teu trabalho, na escola, não importa aonde você for, aonde você for. Quantos você tem convidado para estar na tua célula? Quantos você tem convidado? Quantos você tem convidado para vir aqui na igreja com você? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ela estava me contando uma coisa interessante. Ela disse que ela viu, me parece que é isso, ela viu um vídeo da pessoa cantando
um vídeo na internet da pessoa cantando. Ela perguntou para a pessoa, eu não sabia que você cantava, né? Ela falou, eu canto lá na igreja. Eu canto lá na igreja, participava do louvor. E ela falou, por que você não vai lá? Por que você não vai lá? Falou para a pessoa. Mas ficou nisso. Passou um tempo, a pessoa falou de novo. Ela falou de novo. Por que você não vai lá? Ela está convidando. Talvez ela não fez um esforço maior, né? Mas está convidando. Mas um dia, a pessoa falou, hoje eu vou. Hoje eu vou. E ela foi. Não saiu mais. Está lá até hoje, né? Está lá até hoje. Isso é experiência de muita gente. Muita gente passou por experiências assim. Talvez alguns de nós aqui tenhamos passado por experiências assim. Veio de curiosidade, veio para conhecer, veio porque alguém convidou e ficou. Conheceu Jesus, mudou a vida, transformou. Quanto que a gente tem se interessado pelas pessoas à nossa volta? Aqueles colegas de serviço lá, que falam um monte de borracha para a gente. Você já pensou em trazê-los para a igreja? Aquele teu vizinho que você não vai muito com a cara dele, porque ele parece ser meio chato. Você já pensou em conversar um pouquinho mais com ele? De repente convidar ele para vir na igreja, para ir na tua célula, para participar com você disso? Você tem se mostrado interessado pelas pessoas que você encontra no dia a dia? Você tem simplesmente passado por elas rapidamente? Irmãos, nós somos chamados para ir. Nós somos chamados para servir. O que nós temos feito? O que nós temos feito? Irmãos, que essa reflexão de hoje queime o teu coração, mexa com você, e que ela seja um desafio para você fazer mais do que simplesmente dar uma moedinha para alguém, ou de você falar para ele, eu não tenho nada hoje. Experimente ir além, experimente fazer algo mais. Você vai se surpreender. Eu quero desejar para mim e para você que realmente o Senhor Jesus desperte dentro de nós o evangelista que Ele espera de nós, o evangelista que Ele espere de mim, que Ele espere de você. Que a gente seja esse evangelista, esse que vai e que faz a vontade de Deus, que vai e cumpre a vontade do Senhor. Amém? Irmãos, queria estar orando nesse momento pelas nossas vidas. Senhor, nós estamos aqui sendo desafiados pelo Senhor, pela Tua palavra, pelas palavras de Jesus, pela vontade de Jesus de fazer de nós obedientes, missionários obedientes, evangelistas obedientes, aqueles que vão e com disposição querem fazer a Tua vontade, a Tua obra. Ó Senhor, nos ajude a vencer os nossos comodismos, a nossa acomodação. Ajude-nos, ó Pai. Ajude-nos a olhar para o Senhor como um modelo para as nossas vidas, para a gente enxergar aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Assim como o Senhor agiu, ó Pai, assim como o Senhor abençoou vidas e muitas vidas, que através das nossas vidas nós também possamos ser bênção para outras vidas. Nós queremos colocar as nossas vidas no Teu altar, Senhor, pedir a Tua graça sobre as nossas vidas, pedir que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ensine sobre a Tua vontade a cada dia.
em nome de Jesus. Amém.